Brasil sobre trilhos. Rodrigo Alvarez fala ao vivo de São Paulo. Rodrigo, como que vão ser os trens do futuro? Bom dia, Ana Luísa, bom dia a todos. Pois é, olha, desde segunda-feira a gente vem falando aqui de sucata, de burocracia, principalmente de abandono do que já foi esse grande projeto de integração nacional por meio de trens de passageiros. Agora, nessa última reportagem, a gente vai apontar a nossa locomotiva lá para frente para falar. Vou contar para você agora direitinho o que vai ser o futuro dos trens de passageiros aqui no Brasil. Dá para imaginar um trem desses ligando o Rio a São Paulo e depois São Paulo a Campinas? O projeto existe e, se as previsões do mercado se confirmarem, vai custar entre 40 e 50 bilhões de reais, com dinheiro público e privado. Uma viagem sem atrasos, sem aeroportos lotados, sem buraqueira de estradas, para competir com os ônibus e principalmente com os aviões. Mas qual seria o modelo para o trem do futuro aqui no Brasil? Seja qual for o escolhido, vai ser o primeiro novo projeto de trem de passageiros de longa distância em mais de 40 anos. Numa das estações mais antigas de São Paulo, o coordenador do Núcleo de Logística da Fundação Dom Cabral questiona o modelo proposto pelo governo. Para o trem de alta velocidade ser viável economicamente, ele teria que transportar por ano o que a ponte aérea Rio-São Paulo transporta. Dá mais de 25 milhões de pessoas. Então, na sua avaliação, é um erro fazer o trem-bala agora? Nesse momento, não tem dúvida nenhuma que é um erro. Nós poderíamos pensar nele depois dessa década, 10 anos para frente. É um recomeço ou um projeto isolado? Nós vamos realmente colocar esforços no sentido de reativar o transporte de passageiros, ainda que seja nas mesmas linhas que estão sendo expandidas para o transporte de cargas. Estão em andamento 6 projetos de trens de passageiros de longa distância. Em São Paulo, a proposta do governo estadual é uma ampliação das linhas que hoje circulam pela região metropolitana, levando os trens de passageiros para 3 cidades do interior: Sorocaba, Santos e Jundiaí. Existe também o projeto de uma parceria público-privada para ligar Belo Horizonte, Sete Lagoas, Ouro Preto e Divinópolis. E ainda o projeto de um outro trem entre Brasília e Goiânia. Fora isso, estão em estudo outros 14 trechos, ligando principalmente regiões metropolitanas e cidades médias. São projetos nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, que na maioria dos casos envolvem parcerias entre os estados e o Ministério do Transportes. Se tudo o que está previsto for realmente construído, vão ser mais de 3.300 quilômetros de novas linhas até 2020. As próprias empresas vão querer aumentar suas linhas, elas vão querer trazer serviços melhores, elas vão querer ofertar um pacote de valor mais atraente, né? Então, eu acredito que se a gente fizer isso com muita calma, em uns 30 anos a gente readquire a cultura do trem de passageiros no Brasil. Se vale como incentivo, existe uma luz em altíssima velocidade lá na França. São engenheiros testando os limites de uma locomotiva. Eles conseguiram acelerar a 574,8 km por hora e bateram um recorde de velocidade. Tá certo que ninguém quer bater recordes por aqui, mas andar rápido, sem atraso e sem congestionamento, não seria um ótimo recomeço? A gente volta a falar ao vivo aqui da Estação da Luz em São Paulo. Aliás, um bom exemplo do que aconteceu na história. Foi inaugurada em 1900 para transportar carga. Na década de 1930 começou a levar passageiros ainda em longa distância. Mas pouco a pouco foi se transformando no que a gente vê hoje aqui, uma estação importantíssima, mas de transporte de passageiros na região metropolitana de São Paulo. O governo federal diz que estuda uma linha de alta velocidade entre São Paulo e Belo Horizonte também, e uma outra entre São Paulo e Curitiba. Mas isso só aconteceria depois desse trem-bala aí ligando Rio, Campinas e São Paulo. Chico, fala-se em retomada, mas por enquanto são só promessas. Quando será?